Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, vou fazer um comunicado antes de passar as notícias complementares referente ao dia do Vasco da Gama. Hoje, às 21h30, vamos fazer a live, conforme a gente faz sempre, para a gente poder nos comunicar e tratar aí de assuntos referentes ao Vasco da Gama. Sempre é importante a gente saber a opinião de vocês, para a gente poder dialogar. Amigos, eu gostaria de tratar sobre 3 assuntos. Hoje, o Conselho de Beneméritos se reuniu. Vamos falar aqui sobre o Jusilei. Mais uma vez, a gente vai falar a verdade envolvendo o Jusilei. E vamos falar aqui sobre o Thales Magno. Possível venda do Thales Magno, que dia após dia vai ficando mais madura. Vamos lá. O Conselho de Beneméritos se reuniu hoje para poder tratar da reforma do Estatuto. Alguns pontos ainda precisam ser examinados. Na sexta-feira terá uma reunião do Conselho Deliberativo para poder aprovar o novo Estatuto do Vasco. Há vários pontos aí muito polêmicos, sobretudo no que tangencia as eleições diretas no Vasco da Gama, só com um turno, com um sócio escolhendo o presidente do Vasco da Gama. Então, para informar os amigos que hoje houve reunião do Conselho de Beneméritos e que haverá reunião na sexta-feira para poder tratar dessa reforma do Estatuto, que é muito importante para o Vasco da Gama. Com relação ao Jusilei, eu vejo muita mentira, muita cara de pau nessa situação. Meus amigos, o Jusilei não veio jogar no Vasco por um único motivo, porque você, torcedor do Vasco, foi contra desde o início. Quando o nome do Jusilei foi divulgado, 90% dos torcedores do Vasco foi contra e repudiou esta contratação, tendo em vista o alto salário dele que ele recebe no Corinthians. O Vasco, pelo Alexandre Campelo e pelo André Mazuco, iria sim contratar o Jusilei. Eu afirmo isso aqui categoricamente, para poder pagar metade dos salários, 300 mil reais. Isso só não aconteceu porque o torcedor do Vasco colocou a boca no trombone. Prova disso, o jogador estava aqui no Rio de Janeiro para poder fazer exames médicos e ser apresentado. Essa é a verdade. Teve até o site aí, ou melhor, o canal que é porta-voz do Campelo aqui no YouTube, que falou que o interesse nunca existiu. Mentira, são mentirosos. São Paulo confirmou, o atleta confirmou, o assessor do atleta confirmou. E o André Mazuco nessa situação foi um mentiroso. Estou afirmando isso aqui. É uma afirmação. Então precisam ter responsabilidade com relação ao Vasco da Gama. Porque até o Jusilei humilhou o Vasco da Gama ao falar que o Vasco deveria agradecê-lo
porque na situação que o Vasco se encontra, ele se propôs a querer vir jogar no Vasco. Olha, como se fosse um favor. Ô Jusilei, olha, eu vou falar, se fosse outros tempos, Jusilei, você não passaria nem na porta de São Januário. O que acontece contigo é o mesmo exemplo que acontece aí com Carlos Alberto, que também humilhou o Vasco. Vocês só poderiam ser jogador do Vasco numa gestão perdida como a do Roberto Dinamite, ou com uma gestão igual a do Alexandre Campelo, que se julga autossuficiente com as coisas e é fraco, Este livramento do Jusilei não ter parado no Vasco da Gama foi graças a você, torcedor do Vasco. Meus amigos, a partir do momento que a situação dos salários não se resolve, um mês que foi pago hoje ajuda, mas ainda falta muito para poder quitar tudo. A venda do Thales Magno fica mais eminente. Thales Magno hoje deu uma entrevista para um jornal espanhol. O nome do Thales Magno, dia após dia, vem sendo circulado tanto na Itália quanto na Espanha. Segundo dizem na Espanha, o Barcelona quer contar com o atleta, e na Itália a Juventus toda semana fala desse namoro aí com o Thales Magno. Uma hora vai ter que vender. É isso que o Campelo quer. Ele quer vender o atleta. Já falou isso, já deu uma declaração aí lá pro canal que é Porta-Voz. Vai vender. Eu espero que quando o jogador for vendido, seja vendido com responsabilidade. E que desde agora, em janeiro, seja aberta uma comissão, uma sindicância para ser apurado aonde esse dinheiro vai ser empregado. Para que não ocorra igual aconteceu na venda do Paulinho, onde o único beneficiado foi o Carlos Leite. E se não abrir os olhos, será o único beneficiado na venda aí também referente ao Thales Magno. Essa é a grande verdade. Nada foi pago, as coisas estão uma bagunça e esse filme vai se repetir se deixar na mão deste incompetente. Meus amigos, 9h30 encontro aqui com vocês. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!